157 pessoas morreram, dentre elas um moçambicano, num acidente aéreo ocorrido na Etiópia. As inundações na província Tete já fizeram pelo menos 14 vítimas mortais. Os Mambas empataram com Eswatini em jogo de preparação para o embate diante da Guiné-Bissau. Tragédia. Um cidadão moçambicano está entre as vítimas mortais do acidente de um avião da Ethiopian Airlines, ocorrido este domingo. A aeronave transportava 149 passageiros e 8 tripulantes. Ninguém sobreviveu. Ainda não são conhecidas as causas do acidente. O avião caiu 6 minutos após ter descolado perto da cidade de Bishoftu, que fica a 62 quilômetros da cidade de Addis Abeba, capital da Etiópia. Trata-se do Boeing 737-800 MAX, que partiu de Addis Abeba às 8 horas e 38 minutos locais, menos 1 hora em Moçambique, e tinha como destino Nairobi, capital do Quênia. Segundo o porta-voz da Ethiopian Airlines, citado pela Reuters, as 157 vítimas são de 33 nacionalidades. A companhia divulgou esta tarde uma lista com 130 vítimas, entre elas um moçambicano. Foram também identificados 32 quenianos, 31 europeus, 18 canadianos, 9 etíopes, 8 chineses, 8 norte-americanos, 6 egípcios, 4 passageiros com passaporte das Nações Unidas, 4 indianos, 2 marroquinos, 2 israelitas, 1 ugandês, 1 iemenita, 1 sudanês e 1 togolês. Falta ainda identificar a nacionalidade de 19 pessoas. A STV contactou a Embaixada de Moçambique na Etiópia para ter mais detalhes do acidente. Esta revelou que o moçambicano que perdeu a vida chamava-se Marcelino Tayob e era funcionário das Nações Unidas em Addis Abeba. A Embaixada assegura ainda que já está a prestar assistência à família e também está a interagir com a companhia aérea para perceber os passos a seguir. Vamos a esta altura olhar para a situação na zona centro do país. As autoridades confirmaram 14 vítimas mortais devido às inundações em Tete. O governo decidiu interditar a circulação de todo o tipo de veículos na ponte sobre o rio Revube, localizada na Estrada Nacional número 7. À medida que a água vai baixando nas zonas que foram inundadas na última sexta-feira, os corpos das pessoas que eram dadas como desaparecidas vão chegando à superfície. Ao todo, contabiliza-se 14 óbitos em toda a província, sendo 8 na cidade de Tete, 4 no distrito de Tsangano e 2 no distrito de Angônia. Uma das vítimas é um agente do Serviço Nacional de Salvação Pública que morreu este sábado, segundo deram a conhecer as autoridades do governo de Tete. O nosso colega do SENSAP encontrou a morte numa circunstância em que se encontrava em missão, de facto, de assistência às vítimas de inundações. Foi uma queda ocorrida da viatura que descarregava água no centro de acolhimento da Escola Industrial de Matundo, concretamente aqui mesmo onde nos encontramos, e em consequência desta queda, o nosso colega do SENSAP foi, portanto, socorrido para o hospital, não tendo resistido aos ferimentos decorrentes desta queda. Algumas famílias já manifestaram vontade de voltar às suas casas, mas por razões de segurança tal só pode acontecer depois de um trabalho de análise das condições no terreno por parte do INGC e do governo local. No entanto, para precaução, o governo, através do Centro Operativo de Emergência e diversos parceiros, entendeu que o melhor seria, de facto, destacar uma equipa que fosse ao terreno para apurar a real situação de segurança das casas e também do terreno, para que possa, então, permitir que as famílias possam gradualmente começar a retornar para as suas residências. Enquanto isso, no armazém do INGC continua a chegar apoio de organizações e pessoas singulares que pretendem ajudar as cerca de 3.000 pessoas que estão no centro de acomodação criado no Instituto Industrial de Matundo.
Na Zambésia, várias famílias desalojadas pelas inundações pernoitam na Estrada Nacional número 10 em Niquadala. Este domingo, as autoridades iniciaram com o processo de evacuação. Devido às inundações, muitas famílias estão a pernoitar nos últimos dias ao longo da Estrada Nacional número 10, no troço Climane-Niquadala. Situação que não conforta, sobretudo crianças, que na sequência estão sujeitas a passar por chuva, frio e fome. E porque já não há alternativa, as autoridades decidiram avançar para a evacuação compulsiva para evitar o perigo. Está muito mal mesmo. A água onde está? Ei, a água termina até aqui. Sim. E a família como é que passou a noite? A família à noite passou muito arrasca mesmo, muito mal. Vimos ontem, a parte de 10 horas, é que nós vimos essa água. Assim, não temos de onde ir, estamos na estrada, não temos tenda, não temos nada. Assim, chuva está a cair. Choveu, a noite estávamos ali antes de ontem, a noite saímos dali, da linha férrea para cá, na estrada, dormimos aqui mesmo. Estamos mal, estamos a pedir ao governo para dar menos despesa. O secretário permanente da província diz que neste momento 40 mil famílias estão afetadas. Estamos a pedir para que as populações fiquem nos locais seguros, que as famílias possam apoiar em termos de acomodação primária e para que também possamos gerir esse processo com a maior tranquilidade. Portanto, pensamos que ainda vamos ter momentos de situações não muito boas e apelamos para que continuemos todos atentos a essa situação. Dados disponíveis indicam que 80 infraestruturas do Estado, com destaque para a saúde e educação, estão destruídas parcialmente. 80 estradas não classificadas que saem das sedes distritais para as localidades estão intransitáveis. O governo precisa de 2 bilhões de meticais para restabelecer de forma definitiva a rede rodoviária da província da Zambésia, danificada pelas chuvas e inundações de 2015 a esta parte. O ministro das Obras Públicas e Habitação, João Machatine, está na Zambésia e visitou vários troços com problemas. Pelo menos 1.375 quilômetros de estrada estão intransitáveis ao nível da Zambésia. Nesta fase, para trabalhos de emergência, o governo precisa de 219 milhões de meticais. Já para trabalhos definitivos de todas as infraestruturas, desde pontes e estradas, 2 bilhões de meticais. Em termos de impacto orçamental, temos dois aspectos a considerar. Temos aqui que nós chamamos de intervenções imediatas, não é? Estamos a falar, portanto, de uma necessidade orçamental da ordem dos 219 milhões de meticais para reparar imediatamente as secções cortadas, nomeadamente encontros das pontes, aquedutos que ficaram completamente danificados e uma ponte metálica também que foi arrastada. Em termos de orçamento para intervenções definitivas, temos a falar de aproximadamente 2 bilhões de meticais que serão necessários mobilizar para restabelecer definitivamente a rede viária aqui da província da Zambésia. Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos visitou o troço Mucuba-Lugela, ainda em construção. A infraestrutura apresenta várias secções danificadas. O processo de construção ainda está a decorrer, o empreiteiro está aqui, a obra ainda não foi concluída, até achamos que foi benéfico termos colocado à prova esta tecnologia adotada para que possamos então melhorar nas secções que julgamos mais críticas, e é o que vai acontecer, como vocês puderam testemunhar. João Machatine está na província central da Zambésia para monitorar o impacto das enxurradas sobre várias infraestruturas do Estado, com destaque para estradas e pontes. E ontem João Machatine esteve em Mucuba, onde garantiu que o Governo Central tem disponíveis 5 milhões de dólares para a reabilitação de emergência do único sistema de abastecimento de água, aquele distrito.
O único sistema de abastecimento de água à população da cidade de Mucuba encontra-se obsoleto, carecendo de intervenção de emergência. Com as cheias de 2015, este sistema de captação ficou afetado e o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos anuncia que há financiamento para trabalhos de emergência. Sim, os fundos já existem, estamos a falar de cerca de 5 milhões de dólares, né, que foram, portanto, disponibilizados pelos parceiros e pelo governo, e que neste processo decorre a finalização da seleção do empreiteiro, que vai, portanto, reabilitar este sistema aqui de Mucuba, e tudo leva a crer que teremos as obras iniciadas a partir do finais do mês de abril. E porque está a chover, o sistema apresenta dificuldades para abastecer água à parte da população. Na sequência, Motengil vai fornecer água através de tanques aos bairros carenciados nesta fase. O INAM prevê para o final do dia de hoje um ciclone tropical caracterizado por ventos fortes entre 118 a 166 km por hora na zona centro do país. As autoridades alertam a observância de medidas de segurança. O mau tempo que se faz sentir na zona centro do país, caracterizado por chuvas e ventos fortes, poderá evoluir este domingo para o estágio de ciclone tropical, com ventos entre 118 e 166 km por hora. O ciclone poderá entrar pela zona sul da província da Zambésia e norte de Sofala, podendo atingir as províncias de Manica e Tete entre terça e quarta-feira. De acordo com as autoridades, os impactos do ciclone poderão se fazer sentir em todos os distritos da Zambésia, Sofala e Manica e os distritos de Xangara, Caurabassa, Marara, Mague, Zumbo, Moatize, Doa, Cidade de Tete e Mutarara, na província de Tete. Esta situação poderá causar a subida do caudal das bacias do Licungo e Zambeze. Face a este cenário, o SENOI alerta para a observância de medidas de segurança, como reforçar a segurança das coberturas das casas, portas e janelas, retirada da população das zonas ribeirinhas para zonas seguras, não estar ao relento durante as trovoadas, evitar a travessia de rios, entre outras medidas. Vamos olhar para outras notícias. O julgamento do pedido de extradição para os Estados Unidos da América de 3 antigos banqueiros do Credit Suisse, acusados de envolvimento no processo de dívidas ocultas de Moçambique, foi adiado para 29 de março no Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres. A imprensa internacional fala do adiamento do julgamento do neozelandês Andrew Pearce, antigo diretor do banco Credit Suisse, o britânico Surjan Singh, diretor do Credit Suisse Global Financing Group, e da búlgara Detlina Subeva, vice-presidente deste grupo, que aguardam a extradição para os Estados Unidos na sequência de um processo por fraude de grande escala pela justiça norte-americana. Os 3 suspeitos foram detidos no dia 3 de janeiro e estiveram presentes no tribunal na última sexta-feira, mas foram libertados e renovadas as medidas de coação, nomeadamente a apresentação regular numa esquadra de polícia. Andrew Pearce, Surjan Singh e Detlina Subeva são acusados de contornar e defraudar os sistemas de controle interno dos bancos, de omitir informações importantes sobre a probabilidade da corrupção nestas transações e de eliminar e substituir regras impostas pelo grupo financeiro. O processo iniciado pela justiça norte-americana aguarda também a extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, da África do Sul, enquanto o negociador do grupo de construção naval Private Invest, o libanês Jean Bostani, já está detido nos Estados Unidos. Todas estas acusações de envolvimento num esquema de corrupção que lesou o Estado moçambicano em 2,2 bilhões de dólares devido a empréstimos ocultos às empresas Imatum, Proíndicos e Imam, garantidos pelo Estado moçambicano, cujos valores foram desviados para o enriquecimento próprio dos suspeitos. O caso vai ser julgado ao abrigo da lei norte-americana de práticas de corrupção estrangeiras, que condena o pagamento de subornos a membros de governos estrangeiros para aprovação de negócios em benefício próprio.
Desde 2016, após a revelação das dívidas ocultas, os parceiros de cooperação suspenderam vários apoios a Moçambique, incluindo o Fundo Monetário Internacional, contribuindo para a degradação das perspectivas econômicas do país. A empresa Corredor de Desenvolvimento do Norte transportou no ano passado 510 mil toneladas de carga adversa, tendo registrado um aumento de 28% se comparado com o ano 2017. Os gestores dizem que o negócio é rentável, por isso vão continuar a investir. O Corredor Logístico do Norte é a empresa que atua na região norte do país, tendo como principal vocação o transporte de mercadoria do porto de Nacala para o interior de Moçambique, incluindo os vizinhos Malawi e Zâmbia, para além do transporte de passageiros em 3 linhas, nomeadamente Nampula-Quamba, Quamba-Entre-Lagos e Quamba-Lixinga. Os números mostram que o desempenho econômico da empresa tem estado a crescer. Ano passado nós fizemos perto de 510 mil toneladas, não é? Comparando com aquilo que nós fizemos no ano passado, 2017, tivemos um incremento de 28%. E a tendência para este ano chegarmos a 605 mil toneladas. E o nosso plano é até 2021 chegarmos a 1 milhão de toneladas. O transporte de carga é a parte mais rentável e o serviço de passageiros sobressai como uma atividade social, mas com grande impacto nas províncias de Nampula e Niassa. Em termos de passageiro também tivemos um crescimento assinalável. Nós saímos de uma realidade de 480 mil passageiros ano para 530 mil passageiros também no ano passado, nesses 3 modais que eu fiz referência. Temos feito esforço com o incremento do número de passageiros, tem trazido alguma rentabilidade. Rentabilidade e sustentabilidade são os 2 fatores que fazem com que os acionistas continuem a investir em Moçambique. O Corredor Logístico do Norte tem como acionistas a brasileira Vale e a japonesa Mitsui. Percorrem distâncias e desafiam a repressão policial em busca de rendimento para sustentar as suas famílias. Na Semana Internacional da Mulher, contamos pequenas histórias de grandes mulheres que ganham a vida vendendo hortícolas provenientes de Moçambique para pessoas de diferentes nacionalidades na vizinha África do Sul. São produtos abundantes em Moçambique e escassos na África do Sul. E é essa escassez que gerou oportunidade de negócio para estas mulheres. São, na sua maioria, moçambicanas, vindas de vários cantos do país à busca de melhores condições de vida nas terras sul-africanas. Estamos em Newtown, zona comercial de Joanesburgo. O que vendem aqui é comprado maioritariamente por estrangeiros. Matapa, ngai-ngai, guxa, mandioca, batata doce, alho, amendoim, coco. São hortícolas que Judith Masuki vende neste lugar há mais de 10 anos. São produtos adquiridos em Maputo, onde permanece a sua família. Deve regressar à terra natal pelo menos uma vez por mês para renovar o estoque e matar a saudade dos seus. Sustento os meus filhos aqui mesmo na banca, mando eles à escola aqui mesmo. Pagamos os direitos alfandegários, mas aqui não temos direito para a gente vender. Vender não é permitido aqui. A placa do passeio ilustra essa realidade, mas estas mulheres dizem que preferem desafiar os perigos e a repressão da polícia camarária pelo sustento das suas famílias. Ganho a sustentar os meus filhos. Sim, eu sustento os meus filhos. Os meus filhos estão bem. Vendendo produto a produto, com paciência, Hermínia faz os cálculos e partilha a diferença entre os mercados moçambicano e sul-africano. Com diferença de fane, lá de onde, lá 10 rand. Após essa semana mundis, essa como é de caixa, deixa 10 rand. Tem vantagem para mim. São moçambicanas que, apesar de estarem no estrangeiro, conhecem bem os desafios da mulher no mundo e, em particular, em Moçambique. E o que dizem as suas compatriotas? Eu digo força para a mulher moçambicana que tenha a possibilidade
de sustentar a família, por estar a vender, não roubar. Mulher seja trabalhadora, por fim não ter que depender de ninguém, depender de si próprio mesmo. Não há nada que fazer neste mundo. Um mundo em que as mulheres prometem continuar a lutar pela igualdade de oportunidades. Pedro Amba e Antônio Tiwa, STV, Joanesburgo. Pelo menos 35 pessoas com insuficiência renal estão na fila de espera para fazer hemodiálise no Hospital Central de Maputo. Trata-se de um tratamento que permite prolongar a vida de quem já não tem os rins a funcionar. O transplante é apontado como a solução definitiva para o problema, mas ainda não é feito em Moçambique, porque por falta de uma lei submetida há 2 anos na Assembleia da República. Há 4 anos que Stella Macaringue foi diagnosticada de insuficiência renal crônica causada por hipertensão. Eu já sabia que era hipertensa, mas nós tínhamos aquele problema de não querer medicar a tensão. E assim fui deixando, até que a tensão alta deu cabo do rim. Com os 2 rins danificados, teve de recorrer à hemodiálise. Eu tenho que fazer diálise 2 vezes por semana. E são 4 horas de tempo cá na máquina. A hemodiálise é um tratamento que consiste em filtrar o sangue, que está cheio de impurezas, e substituir algumas substâncias que o nosso organismo já não pode produzir ou já não pode reter, porque os rins não funcionam como deve ser. Quando os rins funcionam como deve ser, são responsáveis por limpar o sangue, filtrando-o 24 horas por dia. Com isso, ajudam a controlar a quantidade de água e sal no corpo, eliminar toxinas, controlar a hipertensão arterial e produzir hormônios que impedem a anemia. Além da hipertensão, diabetes, infecções, HIV, malária e tuberculose também são fatores de risco para a doença dos rins que tira a independência. Ser renal crônico é viver amarrado à máquina. Então não posso me distanciar do hospital. E as limitações não param por aí. Stella teve de deixar de trabalhar por 3 anos, porque a doença a deixou debilitada. Uma das mudanças mais dolorosas continua a ser a redução no consumo de água. Eu não posso passar de meio litro por dia. Neste meio litro está incluído até as refeições. A alimentação tem um papel fundamental no processo de prevenção, assim como o tratamento de doenças renais. E para perceber como é que deve ser uma dieta de um paciente com uma doença renal, vamos agora ouvir um nutricionista. Bem, aqui no hospital nós fazemos uma dieta individualizada a cada paciente. Que nós fazemos controle nesses pacientes, a ingestão de proteína, a ingestão de água que ele vai fazer ao longo do dia, a ingestão de 3 tipos de sais que nós controlamos no doente com insuficiência renal, que é o sódio, potássio e fósforo. Existem alguns alimentos que são grandes fornecedores desses sais. O preparo desses alimentos deve ser cuidadoso, principalmente os vegetais, que devem ser cozidos, a primeira água descartada e voltar a cozer os vegetais. E usar temperos naturais, nada de temperos artificiais. E o sal que é usado para temperar esses vegetais deve ser controlado. Estima-se que haja atualmente no mundo 850 milhões de pessoas com doença renal. A doença renal crônica causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com uma taxa crescente de mortalidade. Só no Hospital Central de Maputo, o maior do país, existem 70 pessoas em tratamento e 35 pacientes à espera. E só há 8 máquinas de hemodiálise a funcionar. E além do HCM, só existem mais 2 serviços de hemodiálise, nomeadamente o do Hospital Central da Beira e Central de Nampula, abertos em fevereiro e maio do ano passado, respectivamente. A diálise é um tratamento caro. Uma sessão chega a custar mais de 10 mil meticais. Um paciente pode estar por volta dos 14 a 18 mil meticais e este doente precisa fazer 3 sessões de hemodiálise por semana durante toda a vida. A prevenção da insuficiência renal crônica passa por praticar exercícios físicos regulares, evitar o excesso do sal, carnes vermelhas e gordura, controlar o peso corporal, controlar a pressão arterial, controlar o colesterol e a glicose, não fumar, não abusar de bebidas alcoólicas,
beber água para evitar a desidratação, pelo menos uma vez por ano fazer exames laboratoriais para avaliar a saúde dos rins. O transplante é considerado o tratamento definitivo para o doente renal crônico e que lhe devolve a qualidade de vida. Retirar um rim que ainda está em muito boas condições, que funcionam, ele tem de ser muito bem estudado, de um familiar que é o mais próximo, ou de um doador que não pertence à família, mas que seja compatível com o organismo do receptor. Aquilo foi mudar mesmo de verdade. A Açucena tem 32 anos de idade e há 11 foi diagnosticada insuficiência renal. Durante 6 anos fez hemodiálise, o sofrimento que teve fim em 2017 após passar por transplante de rim na Índia. Os custos foram assumidos pelo Estado através da junta médica. Hoje, a Açucena é uma nova mulher. Estou me sentir bem, né? Estou recuperada. E estou a começar a sonhar e a ter meus próprios planos, já nem tinha isso. Mudanças que só foram possíveis graças à solidariedade da sua irmã mais nova, que doou um dos seus rins. O procedimento foi feito há 1 ano e 3 meses. Judite garante que goza de boa saúde e apela para que o seu gesto seja replicado. De todos os órgãos que o ser humano tem, o rim é o órgão mais suscetível de ser doado e sem causar nenhuma alteração no paciente. Então, partindo desse princípio, eu acho que as pessoas não deviam ter medo, não deviam constituir nenhum problema, as pessoas deviam pensar em prol do outro. Mas para ser doador de rim, não basta a vontade. É preciso cumprir com certos requisitos para que o processo não seja confundido com tráfico de órgãos. O doador tem de assinar um documento que não há compromissos financeiros, não está a vender, faz de livre vontade, são pessoas maiores que 18 anos, que não podem haver áreas de suspeita. A lei moçambicana sobre transplante já foi elaborada e tomou como base a legislação de países como Turquia, Índia, Portugal, Brasil e África do Sul, mas ainda não foi aprovada. Isto entristece-nos bastante e temos a lei parada no Parlamento. Poderão ter havido outras prioridades, mas esta é uma lei tão simples de ser aprovada. Tão simples. E são várias as vozes que pedem para que a lei do transplante seja aprovada. Gostaria de pedir àquele direito que aprovasse a lei do transplante. Devolver esperança de muita gente a sofrer. A pedir ao governo dia após dia para poderem aceitar a lei de transplante. Enquanto isso, Stella e outros 69 doentes renais crônicos no Hospital Central continuarão com a diálise, a única opção viável para prolongar a sua vida enquanto alimentam um sonho. Fazer o transplante e poder sair da máquina. Saímos a esta altura para uma curta pausa, mas antes o está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã uma máxima de 33 graus e uma mínima de 26, 32 graus de máxima para Xaixai e 21 de mínima, 31 graus de máxima em Inhambane e 24 de mínima. No centro do país, Tete terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 25, 29 graus de máxima para Chimoio e 16 de mínima, Beira 31 de máxima e 24 de mínima, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 21. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 17, 33 de máxima para Pemba e 25 de mínima, Nampula 30 de máxima e 22 de mínima. Até já! Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e agora para lançar um olhar ao desporto. Os Mambas empataram hoje a uma bola diante do Eswatini em jogo de preparação para o embate frente à Guiné-Bissau. Primeiro teste dos Mambas antes do jogo do ano com a Guiné-Bissau a 23 de março. Novidades no 11 inicial com as entradas de Jorge e Mambucho.
Mais do que o resultado, interessava a Abel Xavier, selecionador nacional, avaliar alguns processos de jogo que tem estado a ensaiar desde o arranque do estágio pré-competitivo no Centro de Alto Rendimento de Pretória. Os Mambas até entraram a pressionar, mas revelaram problemas de finalização. Não marcaram os Mambas, Eswatini não perdoou. Banélio aproveitou um erro da defensiva para fazer um 1-0, resultado com que se foi ao intervalo. A segunda parte trouxe uma seleção nacional com atitude. Os Mambas instalaram-se no meio-campo do adversário e, fruto do seu domínio, Daio, na meia-lua, fez o golo de empate. Até o fim do jogo, a seleção nacional ainda procurou o segundo golo, mas sem lograr os seus intentos. A segunda parte agradou-me pela forma mais intensa, porque esta equipa tem efetivamente que entrar com um registro de intensidade elevada, por isso é preciso que nós tenhamos o aporte físico também em concordância, mas eu gostei que a segunda parte nós tivemos bons momentos, boas movimentações ofensivas, chegamos ao último terço, talvez pecamos pelas decisões, mas de facto há um contraste evidente, mas compreensível. Foi um bom jogo, só que entramos um bocadinho apáticos na primeira parte e a segunda parte voltamos, fizemos aquilo que temos treinado no nosso dia a dia. E estamos no caminho certo, mas com alguns aspectos a melhorar. Penso que com mais trabalho vamos ultrapassar as dificuldades. Os Mambas poderão fazer mais um jogo particular no próximo dia 17 de março, no mesmo campo em Pretória. A equipa técnica diz que o jogo foi intenso e que os atletas da seleção nacional precisam melhorar aspectos táticos para o confronto diante da Guiné-Bissau. Não, uma mensagem de encorajamento e de otimismo e de que acreditem em si próprios, acreditem que tudo é possível. É um jogo bastante importante para a nossa seleção nacional e todos os moçambicanos estão ansiosos que obtenhamos um bom resultado e nós devemos continuar esta mensagem a partir daqui, de que apesar de estarem distantes, concentrados neste retiro em que estão a tentar melhorar os vários aspectos da sua performance, nós também viemos dizer que força, estamos com eles. Nós aqui apenas como representação do Estado estamos a reafirmar este apoio e esta grande ansiedade que os moçambicanos têm de ver a nossa seleção a progredir. Estávamos a acompanhar o posicionamento do embaixador de Moçambique na África do Sul sobre o seu apoio à seleção nacional. A STV estreia esta segunda-feira mais uma novela intitulada O Outro Lado do Paraíso. A produção da Globo é uma aventura pelos labirintos do amor e da ganância. Um elenco com grandes atores. Eis o que se pode encontrar na nova telenovela O Outro Lado do Paraíso, produção brasileira da Globo. Ando devagar porque já tive pressa. Em 100 capítulos, O Outro Lado do Paraíso retrata uma história de amor e, sobretudo, de justiça, na qual não existe imunidade para os malfeitores. Aqui, homem é homem. Não leva ofensa para casa, não. Um dos grandes atores que faz parte do elenco é Lima Duarte, o famoso Zeca Diabo, bem conhecido pelos moçambicanos. Jonas, meu filho, Jonas! E há ainda a participação de Glória Pires e Renato Cardoso numa trama cheia de aventura e suspense. Se eu tivesse uma mulher como você, eu acho que eu não aguentaria ficar tanto tempo longe. E não terá mais dúvidas. A sua mulher o trai. Então é uma personagem muito surpreendente e eu acho que ela vai ser, em algum momento, agente de algumas transformações. Uma das personagens-chave da telenovela é Clara, quem,
mesmo sofrendo com o temperamento do marido, é influenciada pela sogra a perdoá-lo. Simples. Bota na tua cabeça, Clara. Aqui tem esmeralda. Você vai ser rica, minha filha. Eu não quero ser rica, não. Sem saber que a sogra, na verdade, quer é dar o golpe nas terras do avô, usando-a. A senhora não acreditava muito no casamento do seu filho com a minha neta, né? Até que a senhora viu a pedra. Eram as esmeraldas. Clara deixa-se levar, o que lhe custa 10 anos de internamento numa clínica, longe do mundo, perto da morte. A Clara, para mim, é uma menina romântica, muito sonhadora, como o próprio pai, e completamente apaixonada pela vida, uma menina da natureza. Esta é uma história de humildes coragem, de luta e amizade, em que o bom senso nem sempre se impõe. O Outro Lado do Paraíso é uma telenovela de Valcir Carrasco, com direção artística de Mauro Mendonça Filho e direção-geral de André Felipe Binder. Na STV, estreia esta segunda-feira, depois do Jornal da Noite. O Jornal da Noite retoma amanhã às 19h55. Boa noite, bom domingo.